Olá, bem-vindo ao nosso canal, sempre com vídeos curtos, sem esgotar a discussão, mas com o objetivo, quem já nos acompanha sabe, de divulgar conhecimento. E hoje a nossa conversa vai ser sobre os povos do Mediterrâneo, as civilizações orientais, no caso aí os fenícios, os persas e os hebreus. Vamos traçar alguns pontos, alguns aspectos importantes dessas civilizações, no aspecto político, no aspecto econômico, no aspecto religioso, a contribuição que cada um ou cada uma dessa civilização deu, né, para os dias de hoje, enfim. Essa é a ideia. Vamos pensar os fenícios, politicamente falando. Os fenícios se organizaram em cidades-estados. Isso é importante. A organização fenícia, eles se organizaram em cidades-estados. O que é uma cidade-estado? É uma cidade autônoma, independente entre elas. Não há um poder centralizado. Inclusive, as cidades fenícias, em diversas situações, em diversos momentos da história desse povo, elas foram rivais. Então, esse é um primeiro elemento importante quando pensamos os fenícios no que diz respeito à questão política. Economicamente, os fenícios se destacaram pelo comércio marítimo no Mediterrâneo, isso é importante. Os povos do mar Mediterrâneo, os comerciantes, né? Os fenícios, inclusive, criaram o alfabeto, depois aperfeiçoado posteriormente pelos gregos, romanos, enfim. Mas uma outra grande contribuição dos fenícios foi a criação de um alfabeto. E esse alfabeto ele foi criado exatamente pelo fato de que nessas relações comerciais intensas que os fenícios mantinham com diversos povos, a comunicação era importante. Claro que eles se comunicavam, mas o alfabeto ele nasce, ele é gestado pelos fenícios em razão de uma necessidade prática, de uma necessidade comercial. Então isso é importante quando discutimos os fenícios. Eles fundam várias cidades-estados, né? Inclusive na Península Ibérica, por todo o Mediterrâneo, então se destacaram pelo comércio marítimo, ok? Isso é importante quando pensamos os fenícios, a questão das cidades-estados, do intenso comércio, muito ágil, eficiente esse comércio, né? Então, tendo em vista essa atividade comercial, houve a necessidade de criar uma escrita complexa. Então isso é importante quando discute-se a questão dos fenícios, ok? Os persas, eles têm também algumas especificidades interessantes. O Império Persa, o grande Império Persa, politicamente, ele se organizava em várias províncias. Olha que interessante. Não são chamados de cidades-estados, são chamados de satrapias. Olha que interessante. São várias unidades administrativas, várias províncias, governadas por um sátrapa. Essa divisão do Império Persa, ela foi muito marcante no governo do Dario, por exemplo, né? Então é importante isso. E cada província, cada satrapia, tinha um chamado olhos e ouvidos do rei, né? Isso é interessante, aquele indivíduo, né, que escutava, ouvia, na verdade fiscalizava a administração dos sátrapas. E é importante porque foi bastante também eficiente, né? E outro aspecto interessante dos persas, além dessa divisão administrativa, o respeito às tradições locais, a autonomia que eles concediam aos povos conquistados
desde que esses povos pagassem impostos, né, e aceitassem o domínio político dos persas. Interessante essa diplomacia dos persas em relação aos povos conquistados. Outro elemento no que diz respeito aos persas, o zoroatrismo, né? O zoroastrismo, a religião dualista, bem e mal, né? Por exemplo, isso marcou muito luz e escuridão, diferentemente de outras religiões, né? do Oriente, né? E também isso é importante quando se discute a dimensão cultural religiosa dos persas. Em um outro povo, para o vídeo não ficar grande, que não é esse o objetivo, os hebreus. E aí, sem dúvida, o povo da Bíblia, os hebreus instituíram a religião monoteísta, né? Lá no Egito, sabemos que o Akhenaton havia tentado lá introduzir o culto ao círculo solar, ao sol, né, e tal. O monoteísmo no Egito antecedeu. Inclusive há debate se influenciou ou não os hebreus, mas o fato é que os hebreus, no campo religioso, no campo ético, deram uma contribuição, claro, estou fazendo recortes, deram uma contribuição tremenda para a atualidade. Quando você estuda os povos da antiguidade, você verifica, do ponto de vista religioso, eram politeístas. Os hebreus não, a crença no único Deus, né? Segundo a tradição hebraica, Abraão, né, vai receber a incumbência, a tarefa, a missão, e Moisés, posteriormente, os patriarcas, os juízes, todos esses personagens bíblicos recebem a tarefa de se situar em Canaã, na terra prometida, e fazendo uma aliança com Yahvé, com Javé. E a aliança era de que eles teriam apenas um único Deus. Aquela história conhecida dos 10 mandamentos, que Moisés recebe as tábuas, né, dos 10 mandamentos, enfim. Então, os hebreus é um destaque muito forte no campo desse monoteísmo ético, dessa conduta, né? Uma contribuição tremenda no que se refere aos hebreus, claro, fazendo recortes. Então, esses pontos são importantes quando se discute, se pensa esses povos do Mediterrâneo, né? Posteriormente a gente vai gravar vídeos sobre os gregos, já gravamos sobre os romanos, enfim, espero que tenha aí contribuído para seus estudos, para sua leitura, ok? Um abraço